Fala galera, convidamos todos vocês para a entrevista coletiva ao vivo, logo após o emocionante jogo desta noite. Preparem-se para ouvir diretamente da coletiva, nos acompanhem para uma conversa exclusiva. O palco está pronto, a coletiva está prestes a começar. Vamos direto para lá. Boa noite, professor Fábio. João Machado, Rádio Opinião Play, parabéns pela vitória. É uma partida importante também para o Botafogo, porque tem a questão relacionada ao Campeonato Carioca, né? Vencer um clássico também, mas tem outras questões que talvez o senhor também ache importante nessa vitória, que é alguns jogadores que fazem parte do elenco também atuarem em alto nível, fazendo uma grande atuação, talvez para a temporada isso seja importante. Então eu queria que o senhor pudesse avaliar a partida do Botafogo hoje, mas que o senhor incluísse na sua avaliação um pouco da atuação desses jovens jogadores e que pudesse falar em especial do Marlon Freitas, que fez uma grande partida, a emoção, com relação a tudo que aconteceu com ele, com a família, se o senhor pudesse incluir todas essas questões na sua primeira análise. Obrigado. Não só pela vitória, mas foi um bom jogo, de forma geral. Tudo que foi proposto em relação aos atletas, a gente conseguiu com eles cumprir da melhor forma possível. Momentos que a gente conseguiu jogar, momentos que teve que se defender um pouco mais. Eu acho que essa variável dentro do jogo eu acho importante. Acredito que seja muito importante isso, a gente conseguiu dessa forma. Acho que o principal de tudo é valorizar todos. Eu acho que um processo de futebol para clubes como o nosso, que tem várias competições ao longo da temporada, você conseguir, dar minutagem, dar rodagem, equilibrar tudo isso dentro do processo de construção e valorizar, e a gente valorizou muitos atletas que estão há algum tempo dentro do clube, eu acho que é um ponto dos mais importantes também. E isso mostra o quanto o grupo é forte, o quanto o grupo tem competência para poder jogar essas competições aí que vem a seguir. O Marlon, né, teve toda essa situação que a gente sabe, situação muito familiar, uma situação muito pessoal, fez um ótimo jogo hoje. É um jogador, como eu falei anteriormente, até no dia do jogo anterior contra a Aurora, que ele ficou fora, um jogador que é fundamental dentro do processo do Botafogo hoje. Então, assim, valorizar. Eu acho que realmente pouco, né, por causa dessa ansiedade ou dessa questão, né, muito competitiva, às vezes esquece um pouco do lado humano. Eu acho que esse lado humano tem que aflorar um pouco mais. E isso de aflorar um pouco mais também tem relação até com o nosso próximo jogo, né, contra a equipe do Red Bull, para que o nosso torcedor, para que a nossa torcida também, ela mantenha essa energia positiva que está sendo criada dentro desse ambiente. Eu acho isso fundamental para o sucesso da equipe e sucesso de todos os jogadores. Boa noite, professor Fábio. Wagner Luiz, da Rádio Cultura, Castelo Espírito Santo. O Botafogo só assumiu o Botafogo logo após a queda do Thiago Nunes, né, naquele fatídico jogo que o Botafogo acabou perdendo, empatando com a Aurora lá em Cochabamba, e o só assumiu contra o Audax, e de lá para cá foram 3 vitórias, né? Campeonato Carioca, Audax, agora também pelo Carioca com o Fluminense, 4-2, e o jogo mais importante dessa sequência, que foi o 6-0 sobre a Aurora na última quarta-feira. A gente vê que hoje o Botafogo está tendo um padrão de jogo, né? O Botafogo tem atacado com suas laterais, né? Hoje o senhor colocou o Hugo, e manteve o Marçal mesmo com o cartão amarelo, e mesmo assim o Botafogo conseguiu neutralizar o Marcelo, que vem ali pela esquerda, né? Hora só jogava o Hugo para cá e o Marçal para lá. Existe aquela vontade de continuar como técnico do Botafogo? A gente lembra que no último Brasileiro o Caçapa assumiu os 3 jogos, o Botafogo acabou vencendo as 3 partidas, e depois deu lugar ao Bruno Lage e foi aquele final que nós vimos. Existe esse sentimento, o Texto ainda não se pronunciou sobre o novo técnico, há muitas especulações, e o Botafogo vem mostrando nas suas mãos que vem crescendo muito de produção. Existe essa vontade particular de continuar como técnico do Botafogo? Vamos pensar pelo lado que eu sou funcionário do clube, e é uma função que o clube precisa, e todos os clubes acham hoje dentro do cenário brasileiro, qualquer cenário a nível mundial, precisa ter a função de auxiliar permanente. Porque quando acontecem alguns percalços, algumas situações dentro do processo, você tenha a condição de sustentar o trabalho ou ajustar algumas coisas que talvez naquele momento não estivessem legais. Então acho que temos que pensar dessa forma. A gente continua preparando a equipe para quem vai vir,
Eu acho que esse é o objetivo nosso, deixar as coisas organizadas da melhor forma possível. É lógico que o calendário é um calendário muito apertado, que você acaba tendo jogos em cima de jogos, então a gente tem que pensar muito na questão já do próximo jogo, mas particularmente é lógico, a gente tem um objetivo, nível de futuro, médio, longo prazo, não sei, o futebol é muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápidas. Dentro do futebol. Daqui a pouco a gente poderia estar falando aqui e estar falando ao contrário, a gente poderia ter perdido o jogo, faz parte. E está falando, não, precisa de um novo treinador. Então vamos organizar a casa, deixar organizada da melhor forma possível, com os jogadores que a gente tem, para que a chegada do novo treinador seja menos traumática dentro do processo. Eu acho que esse é o objetivo da função hoje minha aqui dentro do clube. E é isso que a gente tem buscado todos os dias. Então cada dia a gente trabalha dia a dia, construindo degrau a degrau, e vamos trabalhando com os atletas da melhor forma possível. Aqui é o Davi Ferreira. Boa tarde, professor. Tudo bem? Aqui quem fala é o Davi Ferreira, do Jornal Globo. Parabéns pela vitória. Eu queria resgatar a última vitória do Botafogo sobre o Fluminense aqui no passado, no Maracanã do Brasileiro, que foi um 2-0 com um roteiro bem parecido com o que a gente viu hoje, né? 2 gols aí logo no começo, na ocasião foi do Tiquinho e do Júnior Santos nos gols. Eu queria saber se vocês consideraram a partida da vitória no ano passado para trazer um roteiro bem parecido aqui hoje, né? E como é que foi essa leitura de aproveitar ali espaços no meio de campo que o Fluminense ofereceu para fazer esses gols rápidos já condicionar a partida? Claro que depois foi bem diferente, né? Mas eu queria saber como que montou essa estratégia para vencer aqui hoje. O Fluminense hoje é, teoricamente, uma das grandes referências do futebol brasileiro, atual campeão da Libertadores. Então, é lógico que a gente tem a condição de analisar os jogos, analisar não só o jogo do ano passado, mas os jogos que ocorreram esse ano. A gente brinca, né? Tudo que aconteceu ano passado a gente deixou muito mais para o ano passado, esse ano é o ano novo. Os atletas esse ano eram atletas diferentes dentro da partida, então se muda a característica dos jogadores também. Não que a gente não tenha levado em consideração o ano passado, mas eu acho que assim, a gente tem que prezar muito por algumas características, né, individuais dos jogadores. Eram muitos jogadores que jogaram o jogo ano passado, esse ano jogaram uma outra equipe. Foi uma equipe, teoricamente, com alguns atletas que estão com uma baixa minutagem, outros que são jovens do clube, valorizar também esse processo de construção também da transição dos atletas de base. São muitos atletas que são realmente do Botafogo, da nossa base. Então, teoricamente, a ideia foi essa. A ideia, lógica, é alternar a pressão, a gente alternou dentro do jogo, iniciamos com uma pressão lá em cima, tentando já buscar essa questão, né, eficiente da questão do erro do adversário. Mesmo assim, em alguns momentos, o Fluminense teve chance de fazer o gol com isso, e aí o jogo começou a ficar um pouco mais equilibrado. A gente teve alguns momentos que a gente chama, né, a gente vai sofrer em alguns momentos, sofreu alguns jogos, mas ao mesmo tempo a gente teve estratégia para esse sofrimento, que foi algumas situações já de roubada de bola, algumas situações de uma aceleração um pouco mais vertical no campo adversário, e isso fez com que a gente saísse com um bom resultado. Mas, de novo, enfatizar muito isso. Os atletas estão comprando a ideia. Os atletas compraram a ideia. Então, quando a gente montou a estrutura, a gente pensou na característica individual de cada jogador em relação ao adversário, que era a equipe do Fluminense, e encaixou da melhor forma possível isso. Para quarta-feira, outro jogo, outra história, vamos organizar da melhor forma possível. E até o que o Textor postou antes, assim, que queria ver caras novas e que a prioridade estava no jogo contra o Bragantino, alguém poderia ter a impressão de que esse jogo talvez não tivesse tanta importância. Mas você já começa numa voltagem enorme e logo depois do gol mantém isso em cima. Como é que foi para trabalhar isso, que ficou claro logo que o jogo tinha importância, assim, é um clássico histórico e nunca ninguém entra de corpo mole, né? Então, por que esse ímpeto e como é que foi para trabalhar isso com eles tão logo? E aí, sobre as caras novas que o Textor disse, e você também falou de dar oportunidade, que, se possível que você falasse especificamente do Raí, que é um jogador que eventualmente tem entrado no Campeonato Carioca, hoje já entrou dando o passe primeiro gol, fez o gol com muita personalidade logo depois. Pudesse falar um pouquinho sobre ele. Obrigado. Essa questão estratégica, eu vou voltar a falar algo que eu já falei em outra entrevista, é vender uma ideia para os atletas têm que comprar. Se não comprarem e se tiverem dúvida, que não pode ter dúvida,
Nós que estamos aqui na frente do processo no momento, não podemos ter dúvida daquilo que a gente vai fazer do jogo, e os atletas também não podem ter dúvida, e encorajar eles a fazer. Eu acho que o que a gente tem hoje, muito legal, hoje nos jogos que a gente está fazendo, é a coragem. A gente citou até na palestra ali, eu citei ali na parte final como um dos pontos de reflexão, era ter concentração, mas ao mesmo tempo coragem para arriscar. Então isso a gente frisou isso dentro dali da palestra final, no fechamento ali. Precisa ter coragem para arriscar. E arriscar às vezes é coragem para pressionar, arriscar é coragem para jogar com uma última linha um pouco mais alta, tudo isso passa por coragem. E é isso que a gente está trabalhando. Principal, pessoal, a gente tem que entender, é os atletas que compram a ideia. E os atletas têm comprado a ideia da melhor forma possível em relação ao que a gente tem proposto. Se vai jogar mais alto, mais baixo, em média e tal, cara, eu acho que isso é uma variante estratégica do jogo. Que a gente está tentando gerar comportamento. Os caras entenderem que a gente pode, que a gente quer ter um pouco mais a bola, a gente quer ser mais vertical, quer ser mais agressivo. E os atletas estão comprando a ideia, independente de quem está dentro do campo. Acho que isso é o principal. De novo, os atletas. O principal é eles, não é quem está aqui. Posso fazer uma estratégia mirabolante e chegar na hora e não dá certo. Mas se os caras comprar a ideia, a tendência é dar certo, sim, como deu hoje. É um atleta que a gente já estava, né? Eu estou há 40 dias no clube, eu tive a oportunidade de jogar em outros clubes na base contra vários desses atletas que jogaram hoje, eu joguei na base. Joguei na época do Inter, Flamengo, outros clubes, jogava contra eles. Essa semana eu teve uma conversa com o Raí, porque assim, é normal o atleta jovem oscilar, então acho que a frequência de jogos, de treino, ajuda o atleta a ganhar confiança. Ele tem uma boa pés esquerda, um cara que hoje jogou numa função talvez que ele não teoricamente fosse a melhor dominante dele, porque é um cara que joga mais na zona do centro. Só que quando o atleta tem um cognitivo alto, tem uma capacidade assim, de absorver informação boa, ele consegue desenvolver bem o jogo. E foi o que o Raí conseguiu, tanto ofensivamente e tanto defensivamente também. Teve bom controle de jogo, coordenou bem os espaços ali, fechou bem o centro do campo, coisa que a gente pediu para poder inibir a qualidade do adversário. Tá bom. Boa noite, professor Fábio Matias, tudo bem? Que é o Rodrigo Multimídia, do Libras Esportes, levando inclusão para todos os brasileiros. Vou fazer uma audiodescrição também para os cegos, que estão participando junto com a gente. Sou o Rodrigo, careca, uso óculos, camisa polo, azul. Ao meu lado esquerdo está o professor Fábio Matias, técnico do Botafogo. Atrás dele está um backdrop com seus patrocinadores do Botafogo também. Aqui é uma sala de imprensa onde estão os nossos colegas, câmeras-mens, televisão, repórteres, jornalistas. Fazer a pergunta ao senhor Fábio Matias, meus parabéns primeiro pela vitória. Foi visível que o jogo contra o Aurora, o Botafogo não fez 6 gols à toa. O Botafogo tem um elenco encorpado. Nós sabemos que o Botafogo tem um elenco muito bom para disputar qualquer campeonato, mas estava faltando alguém, estava faltando uma gestão, ou estava faltando uma pessoa que pudesse ligar a chave. Todo mundo fala num clichê, né? Ligar a chave. O Botafogo precisava ligar a chave. Deixar o que aconteceu do ano passado para jogar esse ano efetivamente. Mas essa chave, ela coincidentemente, ela aconteceu no jogo contra o Aurora. Que o Botafogo fez 6 gols e poderia fazer muito mais do que 6 gols. Todos nós vimos que o placar moral poderia ser até de 10. Foram 2 gols anulados, jogadas que o Botafogo poderia ter feito gol. O Botafogo não parou. Ou seja, nós vimos um Botafogo, na sua gestão, voltando, dando para o Tiquinho o melhor jogo do Tiquinho durante aí, os últimos 4, 5 meses. O Eduardo voltando a criar novamente. Hoje, o Marlon Freitas assumiu a responsabilidade, pegando a bola para bater, fazendo 2 gols na partida. Não é simplesmente, Fábio Matias, comprar a ideia. Ou o que você transmite para os nossos espectadores, que passaram mensagens para a gente, que a sua expressão corporal mudou o jeito, que você é ativo na linha técnica, você conversa com os jogadores, você toda hora, não que os outros não faziam, mas você tem o seu jeito muito mais expansivo. Parece que era isso que faltava, era essa chave emocional que faltava no Botafogo, era a sua vibração. Não posso responder isso para você. Eu estou sendo eu na beira do campo, a forma que eu acredito, de informação, de
passar as coisas para os atletas. Eu acho que isso que é uma das coisas mais importantes. Então, se essa energia está sendo transmitida dessa forma, eu acho que vocês, né, que estão visualizando isso, podem nos responder melhor. Mas hoje, no momento, eu estou sendo eu. Provavelmente o Fábio, como eu sempre fui, desde as categorias de base, com energia, com vibração, utilizando muito também o pessoal da comissão técnica ali no banco, interação com os atletas nos momentos das paradas técnicas. Então, a gente está sendo nós. Então, acredito muito nisso. E a energia, eu acho que ela também está vindo muito de fora também, em relação à nossa torcida. A gente escutou vários momentos da torcida nossa hoje aqui dentro do estádio, vibrando, torcendo, empurrando a equipe. E, de novo, peço mesmo, para que a gente consiga transmitir essa energia no jogo de quarta-feira, que a gente consiga lotar o Newton Santos, a gente consiga fazer um belo jogo, que essa energia está sendo muito importante para os nossos jogadores e para todos nós que estamos no dia a dia. Então, basicamente é isso. Estou sendo simplesmente o Fábio, da mesma forma que ele sempre foi como treinador, não mudei praticamente nada. E o importante, de novo, é os atletas se sentirem bem. E hoje eles estão se sentindo bem dentro do processo ali dos jogos que a gente tem feito. Fábio, boa noite. Bernardo Serrada, aqui da TV Globo, tudo bem? A minha pergunta é o seguinte: nesse jogo de hoje você não teve o Tiquinho e conseguiu mesmo assim o time marcar 4 gols. No último jogo com ele, o time fez 6, ele teve uma participação excepcional, foi um dos melhores jogadores em campo, mesmo com o Júnior Santos fazendo 4 gols. Aquele Tiquinho que a gente viu no último jogo é o Tiquinho muito próximo daquele Tiquinho que fez o Botafogo liderar o campeonato. Como que você pretende usar esse Tiquinho agora, a partir desse momento, enquanto você ainda é o treinador do Botafogo, e como você vê a importância dele para poder continuar tendo esse tipo de atuação e reger o elenco ali, da forma que ele fez no jogo, que ele teve um domínio completo, passes, chute para gol, foi uma atuação como a gente viu o Tiquinho no primeiro turno. O que você espera dele para esse próximo jogo? E eu queria que você falasse um pouco também dele mesmo, assim. Nós temos um plantel muito qualificado, né? A gente tem jogadores de meio campo, jogadores de linha de frente, que tem sustentado muito essa questão do processo. Eu acho que o principal é respeitar a característica individual de cada jogador. E a partir disso você começar a ajustar algumas ideias, alguns movimentos, coisas setoriais, intersetoriais do jogo, para gerar conexão. Acho que o jogo de futebol é muito conexão. As conexões de setores, conexões de jogadores, e tentar o mais possível conectar isso e potencializar isso individualmente. E isso é um cuidado que a gente, hoje, como comissão, eu falo, não só eu, nós temos um pessoal de scout, pessoal de performance, pessoal de análise. Cara, a gente está trabalhando muito nisso, para tentar buscar o melhor de cada um dentro desse processo. Então, esses ajustes com o Tiquinho, ele é um excepcional jogador, cara, ele é um jogador assim, dentro de uma dinâmica de jogo que tem coisas, top, movimentos de saída de linha, movimentos de proteção de bola, jogadas de pivô dele. Então, acho que valorizar isso muito mais do que coisas que você quer. Então, assim, eu pensar muito, eu gosto de jogar assim. Se eu pensar assim, eu acabo inibindo alguns jogadores, eu acabo tirando algumas coisas top desses jogadores. Então, a ideia basicamente é isso. Vamos tentar respeitar as características individuais dos atletas e da melhor forma possível gerar conexões entre eles. Acho que esse é o grande objetivo aí, que qualquer treinador tem que ter dentro do contexto do jogo, do futebol. Boa tarde, Fábio, Giba Pérez do GE. Globo. Eu queria que você falasse também sobre você pessoalmente nessa situação. Um pouco mais de um ano atrás, você estava disputando a Série A3 do Campeonato Paulista com o Red Bull Bragantino e agora você está aqui dentro do Maracanã vencendo o campeão da Libertadores. Como é para você, Fábio, essa experiência que você está tendo no Botafogo nesse momento? Vamos lá, vamos respirar um pouco agora. Ter tido contato hoje, ter jogado contra o Diniz, eu falei isso antes, tá? Quando ele veio no banco ao encontro para me cumprimentar, eu falei: Diniz, estou realizando um sonho de poder fazer esse jogo contra você, que é um treinador hoje, que dentro da representatividade do jogo hoje, ele tem um jogo diferenciado, um jogo que ele tem o respeito pelo atleta, ele tem o respeito pelo aquilo que o atleta pode fazer. É um jogo gostoso de assistir, o jogo do Diniz. Então, como eu falei anteriormente, a gente está vivendo um sonho. Cara, temos que desfrutar o máximo disso aqui. Cara, o futebol, eu já falei, é muito dinâmico. Várias pessoas falam: Fábio, no passado você está na segunda equipe do Red Bull, jogando lá com os jovens. A gente jogava com uma idade de 18 anos, muitos jovens no campeonato profissional, e hoje a gente está aqui. Mas a gente está aqui hoje por uma escolha do Mazuco, uma escolha do Alessandro, uma escolha do Texto também, e de algumas pessoas que olharam na gente e viram coisas boas para estar aqui hoje. Então, assim, de novo, a gente tem que sempre estar nos lugares que as pessoas nos valorizam.
A gente tem que estar nesses lugares. Então, quanto mais pessoas nos valorizam, melhor é. Mais o teu trabalho flui, mais as coisas acontecem. Então, hoje eu me sinto muito valorizado pela oportunidade que eu estou tendo. E as oportunidades para treinadores hoje aqui no Brasil, elas são menores, né? E, cara, eu acho maravilhoso. Quanto mais técnicos estiverem de fora, nós vamos evoluir como treinadores também. Acho isso importante, essa briga de fora, de dentro. Cara, acho uma besteira muito grande isso aí. E o principal é entender o cenário e as pessoas que te valorizam. Então, hoje eu sou muito valorizado por estar aqui. E valorizo isso, com os outros clubes que eu passei também. E quando a gente não se sente valorizado, o que a gente faz? Dá tchau, bênção, vamos embora e vamos para outra. Eu acho que é assim que funciona. Então, de novo, agradecer essas pessoas que tiveram a confiança e a convicção que eu poderia estar aqui hoje. E nos conhecem há muito tempo. Acho que todos esses que eu citei trabalharam em base, em formação. Todos tiveram a trabalhar em base. E, de novo, valorizar o processo de base e construção de atletas e treinadores. Cara, tem gente boa pra caralho hoje no futebol brasileiro. E eu cansei de jogar contra caras bons, caras muito bons. E basta, e a gente tem que ter as oportunidades aos poucos. Eu acho que é uma construção, né? E hoje que eu estou tendo hoje, essa oportunidade aqui. Tá? E, de novo, frisar, preparar para quem venha. Vamos preparar as coisas, deixar organizado, tudo em ordem, da melhor forma possível. Então, estou vivendo um sonho, mas é um sonho real. Né? É um sonho real, um sonho palpável. Aquilo que você acorda de manhã e fala, porra, vou no Maracanã jogar contra o Fluminense do Denis. Caraca, velho, que top. Cabeça, entrou lá dentro, acabou, meu, é o jogo. Esquece. Se ficar sonhando de boca aberta, olhando para cima, cara, os caras vêm e atropelam. Então, acho que assim, a gente tem que ter esse equilíbrio também em relação a isso. Equilibrar um pouquinho, né, e viver cada dia. Cara, amanhã eu já falei agora no final ali com os jogadores, meu, rapidamente. Cara, fica feliz, mas nem tanto. Quarta-feira tem outra pauleira aí, equipe do Red Bull. Então, assim, a gente tem que virar, às vezes, muitas vezes, a chave, curtir, sei lá, 2, 3 horas de momento e deu. Futebol é assim, né? Então, estou vivendo um momento muito bom, gratificante, mas, de novo, tenho que agradecer aos atletas também, cara. Os atletas estão sendo fundamental para isso. Os caras são feras, os caras entendem, né? A gente tem uma gestãozinha ali hoje, né? De ajustar algumas coisas com alguns atletas, os caras entenderam, né? A importância hoje de dar oportunidade para outros jogadores e acabou dando tudo certo.